O adolescente, ele não vai, por exemplo, ter uma primeira relação sexual, ou até outras questões de droga e tal, em momento que não seja bom para ele, né? Então, o adolescente ele tem que se sentir pertencente a essa família, né? Então, assim, claro, a gente não quer que os nossos filhos, eles tenham um filho, por exemplo, né? Com 13 anos, 14 anos, 15, ou que tem uma doença sexualmente transmissível, né, nessa faixa etária. Então, a gente vai orientar os nossos filhos para que se previnam, né, para que se previnam, ou se puder não ter a relação sexual, no caso, se ele não quiser, né, porque tem, como eu falei, tem esses adolescentes que não têm esse desejo, né, às vezes tem uns que vão porque o colega já está começando a ter relação sexual, entendeu? E assim, hoje em dia, graças a Deus, já mudou muito a questão assim, porque antigamente os pais levavam os meninos para ter relação sexual, e isso é uma violência. Um menino de 12, 13 anos, que às vezes não tinha nem desenvolvimento da genitália, ele já ia ter relação sexual. E talvez homens hoje que não têm essa funcionalidade ou dificuldades, ejaculação precoce, problemas, tenham sido esses filhos que foram para como é que a gente vai chamar puteiro, minha irmã? Pois é, não sei Puteiro, como é né? hoje, puteiro Centro mesmo. sexual pago. Isso. CPP. Enfim, brincadeiras à parte, mas é isso, levar para um sexo pago com alguém que ele não conhece. E aí, essa genitália tal. Gente, realmente é uma violência. É uma violência. É uma violência, né? Então, assim, o que eu oriento para os pais conversem com os filhos sobre isso, sobre essa questão, sobre a prevenção, sobre que eles podem fazer o planejamento sexual deles. O ideal é fazer um planejamento. Eles pensarem sobre isso. É importante a gente fazer os adolescentes refletirem. Porque como tem um lobo pré-frontal que ainda não tem essa coisa tomada de decisão, planejamento, a gente tem que incentivar. Então, vamos fazer um planejamento? Você já pensou sobre isso? O que você quer? Eu quero ter a primeira relação sexual quando eu tiver um namorado, uma namorada. Ou quando eu me casar. Ou quando casar, depende entendeu? Não, eu só quero ter depois que eu terminar a faculdade. Ou depois, só quero começar a namorar depois que eu terminar a faculdade. Eu tenho adolescentes assim, que falam. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Só que a gente tem famílias também que fica pressionando. Incentivando. Então, tipo assim, a amiga, sei lá, de 16 anos, já tá com um namorado, já teve relação sexual e taranã. E aí, a mãe da menina fala assim, mas fulano, você não tá namorando? Por quê? Será que você é lésbica? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha.
E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Abrindo mais uma vez a porta do consultório, só que hoje para uma especialidade que, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Depois fica fácil. Você já ouviu falar em ebiatria? Em uma médica ebiatra? É uma dessa, esse nome estranho, que eu convidei para estar aqui com a gente hoje. A Denise eu tive a oportunidade de conhecer também, né, não sendo médica do meu filho, mas nossa rede se encontrou de alguma forma e eu fiz o convite e ela aceitou. Então eu quero apresentar a doutora Denise Ocampos. Isso. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, por ter recebido esse convite, né, com tanta prontidão. E explica para a gente o que a ebiatra faz. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você, né, e com vocês. A ebiatria é uma especialidade médica, uma área de atuação da pediatria, que cuida da saúde de adolescentes e também dos seus familiares, porque a adolescência é um processo de vida que tem várias transformações, não só físicas, mas psíquicas e sociais, então a gente precisa também apoiar muito os pais, educadores, profissionais, nesse importante, né, e especial processo de vida do ser humano. E quão especial, né, Denise? E sabendo que a adolescência é uma fase tão desafiadora, o que te fez escolher essa área de atuação? Então, eu sempre faço essa pergunta para mim mesma, sabe? Eu acho que assim, eu tive algumas questões da minha adolescência, né, que todo mundo, né, e muitos desafios, mas também tive muitos ganhos, e eu acho que foi um processo de vida muito marcante para mim. E quando eu fiz medicina de família também antes, né, então quando eu fiz essa especialidade médica, eu passei 10 semanas na medicina de adolescentes, né, na ebiatria, e eu me apaixonei pela especialidade. Aí eu falei, tá aí uma especialidade que eu vou fazer, né? E aí depois eu fui fazer, né? E aí comecei, e aí vi que era isso mesmo que eu queria. E estou trabalhando, já tem mais de 20 anos trabalhando nessa área. Como ebiatra? Como ebiatra. Hoje você atende em consultórios particulares, você trabalha na secretaria. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Depois que eu terminei as residências, eu fiz o concurso da Secretaria de Saúde aqui do GDF, e aí já comecei a trabalhar, né, como médica e como médica de adolescente, depois fui para a área da gestão, trabalhei muito tempo, né, como gestora da saúde de adolescentes mesmo, e também em 2017 eu abri o consultório privado, né, então estou de 2017 para cá atendendo no meio privado, e agora nesse momento eu estou trabalhando no Ministério da Saúde, fui cedida da Secretaria de Saúde para o Ministério e recebi um convite para ser coordenadora da saúde de adolescentes, né, coordenadora nacional. Parabéns, que bom! Obrigada. Que bom! E é muito legal, né, quando a gente se identifica de alguma forma e tem um mover ali, um propósito, porque realmente é uma fase desafiadora. Falo como mãe e por isso quero saber como é que você trata, como é que é o seu trabalho no dia a dia, tanto com esses adolescentes quanto com a família dos adolescentes. Então, o acompanhamento, né, normalmente eu faço a entrevista inicial, a anamnese, para eu conhecer bem, né, o adolescente, conhecer a família, como que é a dinâmica dessa família. Hoje mesmo eu atendi todo mundo assim no consultório, né? Foi o irmão, estava o pai, a mãe, o adolescente que eu ia atender, Em questão, né? E aí depois, a partir da segunda consulta, eu começo a atender o adolescente sozinho. Claro, nunca deixando a família de lado, né? Então, eu atendo o adolescente, converso com ele um pouco de algumas questões que ele traz, e aí faço um plano terapêutico para ele, assim, se ele necessitar, né? Claro. E aí continuo o acompanhamento, trazendo a família, né?
e assim vai, né? Mas a família te procura porque esse adolescente tem alguma dor, está com algum problema no desenvolvimento, porque a gente costuma a ter o pediatra da criança. Então, tem uma certa idade ali que ele não é mais uma criança, então ele não vai para o clínico geral. Tem o ebiatra. Isso. Então, assim, na maioria das vezes, as famílias procuram porque já não querem mais levar o adolescente no pediatra, ou porque o próprio pediatra já fala, olha, já, né, já está grandinho, você pode procurar um outro médico, tem uns que já encaminham para mim, eu já tenho umas médicas que encaminham, né? É, às vezes eles vão para endócrino, né? A endócrino também encaminha para mim. E os pais, às vezes, procuram mesmo, né? Querem uma médica, um médico especialista na adolescência para ver, para continuar aquele acompanhamento que o pediatra estava que estava fazendo, sabe? E quais as principais queixas nessa fase, que é a adolescência? Tá. Assim, a principal, que é o carro-chefe, assim, é a questão do crescimento e desenvolvimento, né? Então, os pais levam para ver se o adolescente está crescendo certinho, né? Se a puberdade está no tempo certo, na idade certa, se não está muito baixo, muito alto, né? Então, esse é o carro-chefe. O segundo tem a ver, o segundo tema, né, motivo da consulta, tem a ver com a saúde mental. Não, então, aí são questões relacionadas até as mudanças da própria adolescência mesmo, né? Mas que os pais estão com dificuldade De lidar. de lidar, né? O adolescente também tem essa dificuldade, então eles procuram, né? Tem pais que procuram também para eu conversar sobre saúde sexual, sobre a sexualidade, né? Porque eles, né, às vezes, têm uma dificuldade em falar sobre isso. E de uma maneira geral, assim, várias coisas, né, relacionadas a nós, né, assim, alergia, dor de cabeça, dor no estômago, né, e, né, que eu atendo, né. A questão do peso, da obesidade, também é algo que primeiro eles vão direto no endócrino ou, no caso, você falou que o endócrino acaba encaminhando para você. É outro fator de procura? A questão da obesidade, eles procuram sim, assim, às vezes nem é com o endócrino que eles vão primeiro mesmo em mim, assim, né, aí eu faço toda uma análise, né, faço um pouco o acompanhamento, e se eu avaliar que eu cheguei no meu limite, né, e que eu necessito de um parecer ou de uma análise do endócrino, eu encaminho para o endócrino. Mas eles normalmente vão primeiro em mim mesmo, assim, sabe? O endócrino normalmente encaminha depois que a família foi e viu que está tudo certinho em relacionado ao crescimento e desenvolvimento, e só que a família precisa de outras questões que o endócrino não vai avaliar. Aí eles encaminham para mim, sabe? Quais são elas? Porque é muito comum que, querendo economizar, achando, eu vou logo, né? Porque a rede Isso. social, ela traz inúmeras coisas positivas, mas tem criado vários médicos aí, né? Esses Sim, pais que sim. são médicos. Então, se existe um geriatra para pessoas dessa fase, para os idosos, existe um pediatra, então o ebiatra faz coisas específicas dessa faixa etária que tem demandas específicas. Você pode trazer um pouco, alguma delas, eu não digo só dos problemas, o que que você olha de forma diferente, qual é a mudança dessa fase, o que que tem nessa fase da adolescência de diferente das outras e você se especializou nela. Uhum. Tem algumas questões, né, que são mais específicas mesmo da adolescência. Aí tem as questões biológicas, né, e as psicossociais, né. As psicossociais correspondem a 70%, né, e biológicas 30%. Uau! E aí, assim, tem a acne, né, que é uma questão específica, tem a ginecomastia puberal, tá? A ginecomastia puberal é o aumento da mama no menino, né, e tem a ver com a puberdade, então é só nessa faixa etária, né. E assim, a maioria dos adolescentes, né, os meninos vão ter, né, a ginecomastia. Então, os pais procuram, porque eles acham que pode ser alguma coisa, às vezes até um tumor, né, alguma coisa assim. Então, é muito importante a gente avaliar, porque a gente vai ver, é a ginecomastia mesmo, né, às vezes a gente pede um exame,
dependendo do tamanho e tal, e vai fazendo esse acompanhamento, porque na maioria das vezes, assim, 90%, tem uma regressão espontânea em 2, 3 anos, tá? A outra questão tem a ver com, por exemplo, enurese, né? Então, o adolescente, e tem a encoprese também, que o esfíncter, ele faz xixi, né? Ele urina na calça, né? E também tem fezes, né? Na roupa, né? E às vezes eles entram em contato também por conta disso. Então, às vezes, ou não foi porque o esfíncter, que é o esfíncter é o que segura o músculo que segura. Então, tanto a fezes quanto o xixi. Então, tem esse músculo nos 2 orifícios. Isso. Às vezes pode ser uma questão orgânica, que a gente fala, que ainda não conseguiu prender, mas, assim, na maioria das vezes também tem psíquica. Cunho emocional. Tem cunho emocional. Então, a gente tem que ver isso, né? Ou seja, pode ser que o adolescente, que muitas vezes os pais confundem com preguiça, desleixo, não seja nada disso. Então, existe aí um músculo que talvez não se desenvolveu por alguma causa emocional que talvez o pai desconhece, porque não está ali conversando. Então, é importante se atentar a isso. Por exemplo, essa eu não sabia. Uau! E quantas vezes eu já ouvi situações... Guilherme, fique tranquilo, não é você, tá? Porque ele fala que tudo eu dou o exemplo dele. Nem vou falar que é tão próximo quanto, mas a gente ouve, né? Tem até um termo ridículo, que tá com a cueca ali suja e na adolescência acontece isso, então pode ser, um músculo que tá ali ou não tem atenção necessária ou enfraqueceu, não é esse o caso, né? Ou pode ser que ele tenha se enfraquecido por questões emocionais. Isso. Ou por uma outra questão que a gente tem que investigar mesmo, né? Aí tem as questões das dificuldades de aprendizado, né? A dificuldade escolar, que a gente tem que investigar, o que pode ser, que acaba, às vezes, na adolescência mostrando. Tem questão de doenças autoimunes e que dão nessa faixa etária, como, por exemplo, o lúpus, né? O lúpus, às vezes não, ele começa na adolescência, com alguma questão. Só que como é uma doença insidiosa, né? Insidiosa, ela vai acontecendo. Então, acontece um sintoma hoje, daqui 2 anos dá outro sintoma, né? Então, às vezes, a pessoa vai fazer o diagnóstico mesmo já lá depois da adolescência, mas pode ter alguns sintomas já começando, né? Vou até te pedir um favor. É muito importante, esse canal é aberto justamente para isso, para que você possa, se você não pode fazer a pergunta, inclusive pode deixar as perguntas que você quer que eu faça aqui, porque eu vou fazer. Você acredita que eu vim entender a questão do lúpus depois de conhecer uma amiga que quase morreu, até porque essa questão das doenças autoimunes, muita gente fala, mas realmente não compreende. Explica pra gente um pouquinho o que é essa questão autoimune, né? Eu sei que são várias patologias, e principalmente o lúpus, porque é muito sério, né? É muito sério. Assim, o lúpus, dentre todas as doenças autoimunes, é o que a gente mais, assim, observa dentre essas doenças, né? Mas tem outras também, né? Tem artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, tem artrite juvenil, né? Então, tem várias, né? Aí, assim, elas são doenças imunológicas, então o sistema imunológico, ele age contra a gente, assim, falando assim de uma forma mais, né? E por favor, é dessa forma mesmo que eu quero que você fale para que esse pai, essa mãe, esse adolescente que possa estar nos ouvindo tenha esse entendimento, porque muitas vezes o termo técnico, ele acaba complicando mais do que facilitando. Então, explica para leigo mesmo. Sim. Então, aí o nosso próprio sistema imunológico age contra a gente. E aí, a depender da doença, ele vai em cada órgão, né? Então, no caso do lúpus, ele é sistêmico, né? Então, ele pode ir para a pele, né? Para o rim, para o coração, para vários lugares, né? E aí, como eu falei, só que essas doenças, elas demoram, assim, para acontecer e você conseguir fechar, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tá com uma dor na articulação, foi só numa articulação.
Ah, tá, sei lá, machuquei a articulação, né, e tal. Só que aí no outro ano começa a ter a dor nessa articulação e na outra, né? E aí vai indo, entendeu? Aí acaba que faz um diagnóstico assim em 5 anos, sabe? Mas acontece assim mesmo, sabe? Não é porque o médico não fez o diagnóstico, não foi preciso, não conhece o suficiente. Tem esse tempo de demanda para que você consiga fechar e ser assertiva. Isso. E até os exames para o diagnóstico também. Então, às vezes, você faz o exame e deu negativo. Aí, daqui 2 anos, ele deu positivo. Então, aí... existe um exame para diagnosticar doenças autoimunes. Então, o lúpus, o diagnóstico dele é feito através de um exame de sangue. As doenças autoimunes, elas têm... O diagnóstico é feito de forma clínica, então, com os sintomas, mais os exames. Porque os exames, eles não são específicos para cada doença. Então, tem o sintoma X, Y e Z, e o exame, sei lá, A, deu positivo. Sugere muito lúpus. Então, aí o médico vai fechar o diagnóstico, tá? Que aí tem isso já específico para aquela doença, né? Então, é possível, não digo prevenir, né? Mas conhecer ou saber dessa doença se você já estiver fazendo um acompanhamento, né? Que é uma época que todo mundo acha que assim, pronto, acabou, visita em médico, porque quando é criança, todo mês ali leva direitinho, e chega nessa fase, não precisa mais. Isso que, assim, sempre observo, né? Porque o adolescente, ele tem, assim, é mais difícil de adoecer mesmo, né? Normalmente é mais uma gripe, né? Um resfriado, às vezes come alguma coisa e passa mal, né? Então, eu tenho dificuldade para adoecer. E aí, a gente pensa assim, não vou levar não, né? Mas é importante fazer, né? Fazer um acompanhamento, pelo menos uma vez ao ano. Na puberdade, eu faço acompanhamento de 4 em 4 meses, porque é importante fazer, ver a altura, o peso, porque se você não estiver fazendo isso certinho, e ele necessitar, por exemplo, de um hormônio, né? Não tem como a gente saber. Sim. Né? Então, assim, por isso é muito importante, eu falo para os meus pacientes, falo assim, olha, você está no início da puberdade, no início do seu estirão, tem que vir de 4 em 4 meses, aí eu avalio às vezes de 3 em 3, porque a gente faz todo o mapeamento ali da estatura, do peso, né? E aí eu vejo, não está crescendo, o que está acontecendo? Eu já peço outros exames, né? Será que é isso? Será que é aquilo, né? Eu peço outros exames e avalio. Não está crescendo mesmo, a deficiência de DH e tal. Aí eu encaminho para endócrino, né, endócrino pediatra, para ela começar já o hormônio do crescimento, né? Então, explica para gente que faixa compreende a puberdade, quando que esses pais têm que estar ali atentos para isso, porque eu conheci em treinamentos, né, adolescentes que já não tinham mais condição de crescer, porque o tempo tinha passado. Então, nos conte, né, quando é a época que eu preciso sinalizar, que eu preciso ficar atenta a essa red flag. Olha, tem esse interim. Tá. Então, enquanto as meninas, né, a puberdade, ela pode começar, né, de 8 a 13 anos, tá? Então, assim, 13 anos não é tarde, tá? E 8 anos não é cedo, mas, porque assim, o que o pessoal às vezes confunde, assim, mas não é puberdade precoce? Não, a puberdade precoce é abaixo de 8 anos, porque com 8 anos vai começar o quê? A mama, né? Então, 8 anos vai começar aquele brotinho que vai crescendo, né? Aí os pelos, né? E aí depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que ela pode menstruar. Pode ser que menstrua com 10, essa que começou com 8, tá? Mas isso, assim, é uma porcentagem das meninas, todas as meninas, pequena, tá? Okay. A maioria das meninas, elas começam normalmente com 10 anos, tá? 10 anos começa o brotinho mamário e vão menstruar com 12, tá? 12,5, 13 anos. Isso é a média das adolescentes, tá? Da questão da menstruação. Uhum. Que a menstruação chama menarca, né? Que às vezes a gente fala, né? E tal, tá? Dos meninos, o normal é de 9 a 14, tá? Para o início, pode começar com 9
e pode começar até 14 anos. Então, não é tarde 14 e não é cedo 9, tá? Tem algum fator, o fato dela menstruar, não quer dizer que ali começou a puberdade? Não. Não, a puberdade começa na menina com a mama, com o Ok. aumento com o surgimento do brotinho mamário. A menina fala assim, eu tô com um carocinho que tá doendo. Aí ela entrou na na puberdade. puberdade. Já começou a puberdade. E o menino? E o menino é o aumento do testículo, tá? Às vezes ele não percebe muito, né? E aí, assim, aí a gente observa no consultório, né? A gente vê, porque a gente sabe mais ou menos já o tamanho do testículo, né? E aí a gente observa. E vai medindo. Lembrei agora, Isso. Guilherme, eu pensei que eu não ia falar de você, mas vou falar. E tem uns que ficam constrangidos, né? Porque por isso, Sim. então, que vocês vão medindo. E ele ficava, e por que estão medindo meus ovos? Isso mesmo. Aí a gente mede, né? Tudinho certinho, né? Tem a questão do pênis também, que a gente avalia certinho. Porque depois eles começam com essa preocupação. Sim, né? ia te pedir para falar sobre isso, por favor. Uhum. E existem coisas, porque, gente, mãe, eu falo porque sou mãe de menino, né? E sou mulher, eu menstruei aos 11, então sempre tem demandas ali que a gente fica, né, preocupado. Agora, nos meninos é padrão, né? E tem como, assim como a altura, tem alguma coisa, porque a gente sabe que tem anomalias com relação a Sim, micropênis, a tudo tem. isso que pode ser detectado nesse momento? Sim, tem sim. Por isso que é importante o exame físico, né? Então, os adolescentes ficam muito, né, assim, envergonhados, as meninas também. E aí eu sempre converso com eles na primeira consulta, eu falo que, olha, na segunda consulta a gente vai precisar olhar, né? Eu mostro as figuras para eles, assim, eu tenho umas imagens, né? Na primeira consulta, falo, olha, eu vou precisar ver por causa disso, disso. Aí eles vendo que eu estou explicando, né? Eles sabendo disso, aí eu falo, vem preparado, vem com uma sunga, né? E tal, as meninas, vem que pode vir com biquíni, o que você quiser. E só para ter uma descontraída, então aí na próxima consulta, aí eles normalmente já estão mais tranquilos, né? E aí aí eu consigo ver isso. E aí você vai medindo ali, porque para cada faixa etária tem quantos centímetros está ali na normalidade. Isso, dentro do normal. E vai crescendo até que época para definitivamente? E quando é que você pode observar que vai haver um problema ali e há um tratamento? Tem tratamento, assim, aí tem que encaminhar para o urologista. Legal. Né, para ver se o tratamento é cirúrgico, né, ou com medicamento, né, porque a gente tem algumas anomalias que precisa de cirurgia. Quais? Né, por exemplo, às vezes a uretra ela está em posição diferente, né, a uretra é o canalzinho da urina. Às vezes o pênis, assim, o tecido dele está um pouco em S, sabe, um pouquinho diferente, né? Tem que fazer cirurgia, né? Porque senão depois ele vai ter alguma dificuldade, pode estar mais endurecido, né? A gente sempre tem que olhar também para descartar câncer, né? Essas coisas Olha todas. quão importante é, né? Isso. O testículo tem que ser olhado, né? Porque tem que ver a questão de câncer, de lesões, de varicocele. Varicocele é a varizes que tem ali no testículo, né? E assim, e o acompanhamento é importante porque porque se você não fizer a cirurgia, por exemplo, da varicocele, se ela for para a cirurgia, pode dar uma infertilidade, né? Pode, Uau! né? Então, aí eu faço encaminhamento para o urologista nesses casos. Quão importante é esse diagnóstico na época onde há possibilidades ali de evitar, no caso, ou seja, uma infertilidade, ela pode começar a ser detectada na adolescência se esses pais se preocuparem em estar ali olhando isso, né? Esqueci de falar também da fimose, da parafimose. Ia te falar disso, né? porque é tão constrangedor e é importante, pai e mãe, né? Porque talvez esse pai não teve, ou talvez um pai que teve vai se atentar, mas a gente que é mãe, muitas vezes uma mãe que não criou o filho junto com o pai, então fala sobre isso, por favor, Denise. Isso, então, quando né, o menino bebê, né, a gente já consegue ver que tá fechadinho. Tá fechadinho,
Aí a gente já vai orientando a questão de fazer a massagem, né, para melhorar, para o prepúcio, que é aquela pelezinha, né, para vir Denise, para trás. fala com tranquilidade, gente, aquela pelezinha que cobre ali a Isso. cabecinha. É esse o nome? Eu tenho outro nome mais bonitinho? É a glande, mas pode falar cabeça mesmo, né? Cabecinha, né, do pênis. E aí, assim, tem que ir acompanhando. Aí o pediatra, né, vai acompanhando também, junto com os pais, vai fazendo essa massagem e tal. E vai avaliar. Se não conseguir com a massagem, aí já tem que caminhar também para o urologista, porque aí ele vai avaliar. O cirurgião que faz como é que é o nome dessa? A cirurgia de fimose, a circuncisão é um urologista. É o urologista. Aí tem o urologista pediátrico, né, que é da pediatria mesmo, né, que trabalha com as crianças, com os adolescentes, né. E é tão importante isso, né? A gente que acaba conversando na época da adolescência com algumas amigas ou até mulheres mais velhas que contam casos e isso não é feito numa época que é tão importante. Imagina todo o transtorno que vai gerar para esse adulto, sendo que ainda ali, e na adolescência também, né? Que já são. Essa questão do bullying, da rede social, como é que você vê isso na adolescência, Denise? Então, hoje eu acho que a principal causa assim, de prejuízos em saúde mental, né, para o adolescente, não só em saúde mental, né, assim, é muito na saúde mental, mas a gente também vê prejuízo em saúde física. Tem a ver, né, com a rede social, né, com a questão do uso excessivo, abusivo, né, de redes, de telas, de games, porque já causa dependência, né, causa insônia, causa uma agitação, mental, agitação psicomotora, confusão, alteração de memória, concentração, atenção, né? Tem a questão da coluna, né? Da questão da alimentação, que altera muito. Os adolescentes tornam-se mais sedentários também. Então, tem N prejuízos, né? Que podem acontecer. Então, assim, a gente faz assim, campanhas e campanhas, conversa com os pais para fazer supervisão, sim. Assim, eu sou a favor da supervisão, né, dos adolescentes, né, de conversar com eles sobre alternar o uso das telas com outras atividades, principalmente atividades ao ar livre, atividades com a natureza, né? Então, assim, às vezes os pais vão falar, não, mas a gente mora em prédio, não tem. Ah, mas assim, só do menino descer, dar uma corrida um pouco, né? Ou então, sei lá, descer para andar de bicicleta, jogar uma bola, alternar também com outras atividades como leitura, né? Jogos mais de tabuleiro, né? E aí nós pais, né, muitas vezes a gente não tem tempo, né, para ficar com eles, a gente tentar arrumar algum tempo para não precisar ficar com eles internados. Isso. E aí, assim, quando puder, tentar levar nos parques, levar em feiras, né? Agora mesmo está tendo uma feira aqui, eu acho que é uma feira, não sei se é coreana, aquelas de mangá, né? Eles adoram, né? Eles adoram, tá tendo, né? Então, eu vi lá um monte de adolescente, né? Aí tudo fantasiado e tal. Então, acho que é interessante. Feira coreana, tem esses K-pop, é tanta cultura, isso, né? E é importante, na minha percepção, se eu estiver errado, você me corrija, que esses pais dediquem realmente esse tempo, porque as consequências vão te tomar muito mais tempo, pode ser que custe o seu casamento. Sim, sim. O impacto quando a gente recebe dentro de um consultório de psicologia ou terapia, o que a gente ouve de situações, porque é muito comum falar da automutilação, de tudo isso, mas tem situações que muito provavelmente você já deve ter recebido no consultório de adolescentes que já estão num nível de dor e sofrimento que o pai encontra depois que ele está trancado. Então, eu gostaria que você falasse diretamente com esses pais, porque o adolescente ele não é responsável por ele ainda. Uhum, sim. Então, assim, a gente, quando ele se torna adolescente, né, nós sempre falamos com os pais para incentivar a autonomia, né, porque o adolescente não dá para ele ficar naquela questão da criança, né, os pais fazendo tudo. Então, incentivar. Já incentiva ele a comprar alguma coisa. Você vai para um parque,
dá o dinheiro, vai ali, compra já o seu sorvete e tal. Vai fazer um inglês, já pode ir caminhando ali para o inglês perto de casa. Então, tem essa questão da autonomia. Tem também as responsabilidades deles, né? Que assim, a gente ainda não dá para dar todas as responsabilidades, mas é importante também já iniciar, né? E tem questões assim que eles não conseguem ainda tomar decisões, né? Então, muitas vezes, a gente tem que orientá-los nisso, né? E aí tem aquela questão do cérebro, né? Do adolescente. Do lobo pré-frontal, né? Que ele vai se formar todo numa média de 24 anos, né? Aí o menino mais tarde um pouco, até uns 30 anos, né? Jesus. A menina 25, né? Aí colocaram uma média de 24 anos. Ou seja, não é um mito não. Que o homem ele demora mais para esse amadurecimento, inclusive do cérebro, para ele ficar prontinho, como se fosse ele prontinho e fechado. Isso, que o lobo pré-frontal é mais para a questão da capacidade, assim, de tomar decisões, de planejamento. Então, por isso, né? A impulsividade é algo tão presente na adolescência. Sim, a questão de controlar os impulsos, né? Então, a gente sabendo disso, a gente pode conversar com o adolescente, né, sobre essas questões. E aí, falando da questão da saúde mental que você trouxe, não simplesmente, o menino tá ótimo, ele tá aqui dentro de casa, tá lá no quarto, só fechado, né? Então, da gente ir de vez em quando lá, leva um lanchinho, né? Não precisa estar pressionando, até porque funciona pouco, né? Bate na porta, trouxe um lanchinho para você, um mimozinho, né? Eles gostam, né? Adolescente adora reconhecimento, a negociação, né? A gente tem que estar sempre negociando com eles, né? E aí uma questão que eu falo muito para os pais, não leve para o pessoal as coisas, né? Porque os pais, às vezes, o menino tá lá reclamando, né? Não sei o quê, nervoso. E aí o pai já leva para o pessoal, né? Tá me desrespeitando, é sobre mim. E aí eu sempre falo, não é sobre você, é sobre ele. Ele tá incomodado com as coisas que estão acontecendo. Com os hormônios, com tudo, é verdade. Assim como nós, mulheres, somos cíclicas, queremos ser compreendidas quando estamos na TPM, estamos mais nervosas, e por que não compreender esse adolescente que não é brincadeira, não é a fase da aborrecência, é real. É real. E aí, assim, até minha filha mesmo falou, né, uma vez, assim, porque às vezes a gente fala, mas lá na prática, né? É diferente. É diferente. Eu falei, por que você tá assim? Por que tá falando assim comigo? E não sei o quê. Ela olhou bem pra mim e falou assim, mamãe, não é com você. Aí eu, tá bom. Tipo, né? Então, assim, o que a gente precisa? É ouvir, né? Ouvir, ou às vezes deixá-los sozinhos mesmo, né? Mas ficar ali, né? Como porto seguro, se ele precisar, você tá ali, né? Então, é nesse sentido, assim. Esse acolhimento, ele beneficia essa melhora, né? Às vezes a gente não quer dar um tempo, enquanto mãe e pai queremos controlar, porque tem que estudar mais, porque é preguiçoso. Explica essa história da preguiça, é da adolescência mesmo, a questão do dormir. Dormir, né? Então, é da adolescência a questão do sono, né? Aumenta mesmo o sono por conta do crescimento mesmo, né? Imagine, assim, em pouco tempo, né? Em pouco espaço de tempo, assim, é menos do que, sei lá, a puberdade ela pode durar até 5 anos, né? Nesse espaço, vai ter aumento de células, aumento do tamanho das células, né? Que faz crescer, que faz aumentar o coração, que faz respirar melhor, né? Então, imagina as várias coisas que acontecem. Então, também tem uma alteração na questão do sono, na questão da alimentação, eles querem comer mais, né? Você fala assim, nossa, meu filho lá de casa é uma draga. Essa é a palavra. Né? Come de tudo, né? Assim, o que eu dou para ele... De tudo e muito. Isso. Claro, tem alguns assim seletivos, né, que às vezes não querem comer verdura e tal, aí a gente tem que estar meio que negociando com eles, né, conversando assim sobre a questão de, olha, as frutas, verduras são boas para a pele, para o cabelo, porque são mesmo, né, e aí para tentar convencer, né. É mais fácil por aí do que simplesmente querer
né, dar um comando e tem que comer porque sim. Até porque, nessa fase, eles têm uma tendência natural a querer dizer não, querer mandar, Isso. querer decidir. Então, o adolescente, por si só, essa fase, eles vão estar ali com a teimosia, com uma oposição maior. E são reativos a gente, opositores, né? Porque eles estão buscando o eu deles, né? Eles estão atrás deles mesmo, né? Então, assim, até então, eles estavam ali com os pais, então ouviam os pais, saíam com os pais. Todas as crenças dos pais estão aqui, né? E aí, nesse momento, eles estão buscando outras coisas, buscando outras opiniões, né? É um desafio, por isso tratar a família, né, Denise? Por isso tratar a família, porque aí você explica tudo isso para a família, né? A família fica mais tranquila, né? Em lidar com o adolescente. Traz também, olha, Denise, estou fazendo aquilo, mas olha, não tá legal assim, o que você me orienta, né? Que você pode me orientar. Não tem uma cartilha, né, para isso, não existe. Não todos os pais, né? Senão a gente não teria problema. Mas a gente vai também orientando um pouco, né? E a maioria dos conflitos começa, os afastamentos, tanto os pais se afastando dos filhos e não percebem, e acabam colocando essa responsabilidade neles, mas os filhos também, que não querem conviver muito com esses pais. Então, essa fase, ter um ebiatra para poder, né, mostrar o que realmente está acontecendo, o que é ou não patológico ou do comportamento, é de hormônio. Então, na dúvida, procure, porque pode facilitar muito o seu relacionamento e evitar problemas de tantos pais e filhos que não se falam e acham que o pai negligenciou. E talvez sim, houve uma negligência. Você percebe que há muita incompatibilidade nesse período entre os pais e os filhos? Assim, a gente observa também, né? Também, assim, às vezes tem um medo também dos pais, né? Os pais também às vezes se sentem, assim, com dificuldade mesmo para lidar com a adolescência. Às vezes a adolescência deles também não foi legal. Talvez nem teve a talvez adolescência. nem teve, já foi direto, pulou, né? Já uau. pulou. Ver também como que foi a criação deles, né? Que foi Sim. uma criação totalmente diferente. Então, ter essa escuta também com os pais, né? E aí, assim, essa coisa da negligência, a gente tem que avaliar mesmo se é realmente uma negligência, se tem todos esses fatos, né? Ver se tem alguma questão patológica também com os pais, né? Que aí a gente encaminha também, né? O que pode ser? Às vezes narcisismo, Uau! né? Às vezes tem uma depressão, né? Então, às vezes aquela mãe que ela também só fica em casa, deitada. E é dependente desse filho. Isso. Então, você consegue, nesse meio, ouvindo o adolescente, contactar esse pai e mãe e poder abrir essa luz. E talvez, muitas vezes, nem ela conhece ou percebe esse comportamento. Sim. E aí a gente vai ajudando, né? Que com legal. Esse acompanhamento, né? E aí, assim, essa especialidade, né, ebiatria, não trabalha sozinha. Trabalha com vários profissionais, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Precisa, né, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, Da psiquiatria. da psiquiatria, da fono, de outros médicos, né? Do endócrino, né? Do cardiologista, do psiquiatra. Então, a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente tem que ter um leque lá de colegas, parceiros, né? Somos um sistema, né? E para cada sistema tem aí a sua especialidade. Que maravilha. Isso. Denise, agora algo importante: alimentação, sono e rotina, que é pilar para tudo, para a vida inteira. Mas na adolescência, ela tem um fator, eu já ouvi dizer que tem que dormir tal hora, senão não cresce. Isso é real? É real. Assim, é fundamental na adolescência. Então, assim, eu trabalho também com a parte integrativa, né, que tem a ver com o adolescente demais, né, essa parte integrativa, com a medicina do estilo de vida, né, que está aí, todos esses pilares, né, que aí a gente vai trabalhar com a nutrição, com a atividade física, com o sono, com a redução do estresse, que aí no caso dos adolescentes é com a ansiedade, né, detecção de alguma questão de depressão e tal.
A questão do uso de álcool e outras drogas, que também a gente tem que abordar, e a questão dos relacionamentos, né? Principalmente os relacionamentos tóxicos, né? Então, tudo isso daí tem a ver com a medicina do estilo de vida, né? Então, se a gente conseguir trabalhar com eles no consultório, esses 6, né? Isso é muito importante, porque isso vai providenciar um crescimento e um desenvolvimento mais saudável. E um adulto. Sim. Com comportamentos, com entendimento, e aí já não precisa corrigir só quando eu estou aqui na vida adulta. Se você, através de um médico que tem esse poder pessoal, o adolescente ele já não quer ouvir pai e mãe mesmo, então chegar até aí com um embasamento, porque eles vão afastar muitas vezes, e eu entendi no que você falou, né? Eu saio ali da infância cheia de pai e mãe e querendo ser único. Então eu vou refutar mesmo. E aí um médico com todo o entendimento, poder auxiliar nessa implementação, vai fazer com que esse adulto ele chegue mais saudável. Sim. E aí assim, o adulto tendo esse entendimento, né, ele vai se prevenir. E se ele tiver alguma coisa, ele vai saber procurar, né? Saber quem ele procura. Então, isso é muito importante. A questão do sono, existe um horário para o adolescente que é importante que até aquele horário ele durma, e isso tudo vai fazer essa redução também do estresse, de tudo isso? Sim, até você tinha perguntado. Mito ou não, né? Não, é fato mesmo, é verdade. Então, é muito importante o adolescente dormir, já estar dormindo umas 10 horas, né? Então, assim, eu sempre oriento os adolescentes, 9, já desliga o celular 8 horas, que é 2 horas antes, né? Nesse horário você já vai fazer outras coisas, vai tomar banho, se não jantou ainda, janta, toma banho, pode ler alguma coisa, né? Fica numa luz mais clarinha, não numa luz tão forte, né? E aí já se prepara para dormir, fazer a higiene do sono, não ficar com luzes acesas. Série não, pode ser só a TV, deixa, ou também não? Só uma televisão, uma coisa mais tranquila, né? Nada de fone no ouvido também, né? Com música, porque também pode atrapalhar, né? O estímulo tá, né? O tempo todo ali. O tempo todo. E aí, já dormir, tentar deitar, né? 9, 9h30, já... E 10 horas já vai estar num sono mais profundo, né? Um pouco mais aprofundado. Porque, assim, umas 11 horas é quando, tanto assim, tem o hormônio do crescimento, né? Tem o cortisol, tem a melatonina, que vão fazer o efeito à noite, né? E quando o adolescente está dormindo. Então, isso vai ajudar para ele melhorar em várias coisas, né? Tanto na questão do crescimento, quanto na questão... Da gordura, né? Porque ajuda também nessa questão de reduzir a gordura e tal, e quanto na questão do sono, para ter um sono melhor, um sono mais reparador. Pai e mãe. Pronto, estamos aí com uma médica. Mostre para os seus filhos, porque para esses meninos não entenderem que é chatice ou nada disso, Sim. É essencial, é fundamental, como você trouxe, né? Outra coisa importante para que os pais aí ouçam. Vou falar para o meu filho não ter relação sexual. A gente acabou de ouvir que tem a questão da impulsividade, Sim. o córtex pré-frontal, tantos outros fatores, e os hormonais e a testosterona. Sim, importante estar mais próximo, porque independente, não é sobre educação, sobretudo fisiologicamente, há uma tendência sexual maior nessa época? Então assim, na adolescência é quando a libido se torna erótica. Então, assim, porque desde quando a gente nasce, a gente já tem libido, tá? Só que essa libido, assim, ela acontece de outras formas, né? Então, por exemplo, a criança, ela se toca, mas aquilo não tem sentido nenhum, não tem sentido sexual aquilo. Aquilo é só assim, é uma coisa diferente, entendeu? Que isso, eu já até dei palestras em creches e tal, né? Porque às vezes falam, mas a menina tá fazendo isso, né? Então, aí eu falo, não tem nada a ver. Né, a gente só vai fazer alguma coisa se for uma coisa excessiva, enfim. Mas na adolescência, essa libido já tem um sentido erótico. O que é isso? Um sentido sexual. Então, assim, o adolescente, ele já tem ali os hormônios que
já fazem ter um desejo sexual, né? Então, uma vontade né, do prazer, né? Então, mas não são todos os adolescentes e na mesma idade. Tá? Então, assim, a gente tem adolescente, por exemplo, de 15 anos, que não tem essa necessidade ainda, entendeu? Que fala assim, não, eu não estou pensando nisso, né? Às vezes eu sempre pergunto, né? Falo, e aí, já está ainda, tem o BV, né? Que é o boca virgem. Boca virgem e o boca BVL, que é o boca virgem de língua, né? E aí, você está de boca virgem ainda? Boca BV, né? E tal. Aí eu falo, mas como que tá essa situação? Você quer, não quer? Eu sempre abordo, né? Para ver em qual fase que tá. Aí tem vários adolescentes que falam, não tô afim. Eu quero estudar, eu quero sair com meus amigos, eu não tô afim disso, né? Claro que tem aqueles outros que bem mais novos também já começam, né? E isso não tem nenhum fator familiar ou dessa criança ter visto alguma coisa sexual que é mais facilitada naquele ambiente, tem a ver com a ambiência, ou esse é sem vergonha, ou não é, ou tá vendo filme, como Sim. analisar isso? Então, assim, tem os fatores, né? Então, assim, tem o adolescente que é dele mesmo, então, assim, com 13 anos já, eu já tô com esse desejo, mas não quer dizer que vai fazer, tá? Ok. Né? Porque às vezes eles têm esse desejo, mas assim, tem vergonha, tem medo, tem várias coisas, né? Então é só aquela questão. E tem esses fatores que você trouxe, né? Às vezes de ser criado num local onde isso é muito falado. Muito estimulado. Ou muito estimulado, ou que já viu alguma coisa, né? Ou que os pais não se preocupam muito em ver série e tal, que tenha sobre a questão da relação sexual, sobre falar sobre isso, né? Denise, respeitando cada família, tá? Deixando toda a questão de religiosidade, Sim. né, de lado, a medicina, ela ensina de alguma forma qual é a faixa etária, é melhor deixar com que esses adolescentes, o quanto esses pais puderem esperar, não trazendo nada de pecado Sim, ou sim. o que for, o que você, né, enquanto médica, traz para esses pais e para esses adolescentes? Então, eu sempre converso com os pais o seguinte, assim, é necessário o diálogo em casa. Por quê? Porque se tiver diálogo e se tiver um crescimento, assim, um acompanhamento dos pais, o adolescente, ele não vai, por exemplo, ter uma primeira relação sexual, ou até outras questões de droga e tal, em momento que não seja bom para ele, né? Então, o adolescente, ele tem que se sentir pertencente a essa família, né? Então, assim, a gente não quer que os nossos filhos, eles tenham um filho, por exemplo, né? Com 13 anos, 14 anos, 15, ou que tem uma doença sexualmente transmissível, né, nessa faixa etária. Então, a gente vai orientar os nossos filhos para que se previnam, né? Para que se previnam, ou se puder não ter a relação sexual, no caso, se ele não quiser, né? Porque tem, como eu falei, tem esses adolescentes que não têm esse desejo, né? Às vezes tem uns que vão porque o colega já está começando a ter relação sexual, entendeu? E assim, hoje em dia, graças a Deus, já mudou muito a questão, assim, porque antigamente os pais levavam os meninos para ter relação sexual, e isso é uma violência. Um menino de 12, 13 anos, que às vezes não tinha nem desenvolvimento da genitália, ele já ia ter relação sexual. E talvez homens hoje que não têm essa funcionalidade ou dificuldades, ejaculação precoce, problemas, tenham sido esses filhos que foram para como é que a gente vai chamar puteiro, minha irmã? Pois é, puteiro, não sei como né? Hoje. Centro sexual pago. Isso. CPP. Enfim, brincadeiras à parte, mas é isso, levar para um sexo pago com alguém que ele não conhece
E aí, essa genitália tal. Gente, realmente É uma violência. É uma violência. É uma violência, né? Então, assim, o que eu oriento para os pais é conversem com os filhos sobre isso, sobre essa questão, sobre a prevenção, sobre que eles podem fazer o planejamento sexual deles. O ideal é fazer um planejamento. Eles pensarem sobre isso. É importante a gente fazer os adolescentes refletirem. Porque como tem um lobo pré-frontal que ainda não tem essa coisa tomada de decisão, planejamento, a gente tem que incentivar. Então, vamos fazer um planejamento? Você já pensou sobre isso? O que você quer? Eu quero ter a primeira relação sexual quando eu tiver um namorado, uma namorada. Ou quando eu me casar. Ou quando casar, depende do, entendeu? Não, eu só quero ter depois que eu terminar a faculdade. Ou depois, só quero começar a namorar depois que eu terminar a faculdade. Eu tenho adolescentes assim, que falam. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Só que a gente tem famílias também que fica pressionando. Incentivando. Então, tipo assim, a amiga, sei lá, de 16 anos, já tá com um namorado, já teve relação sexual e taranã. E aí, a mãe da menina fala assim, mas fulano, você não tá namorando? Por quê? Será que você é lésbica? Né? Então, sabe assim? Eu ia falar sobre isso, ainda bem que você abordou. Como é que você tem tratado isso? Porque muitas vezes, com medo dessa questão da sexualidade, né, da orientação sexual, muitos desses pais vão incentivar, vão violentar esses filhos para protegê-los de algo que não tem por que proteger, né? Porque, assim, a diversidade sexual, assim, não é um mal, né? Assim, o que vai estar fazendo, né? Na verdade, as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da norma, né, da heterossexual, sofrem muita violência, né? Muita violência. Então, a gente trabalhar com a questão da orientação sexual, né, da identidade de gênero, de uma forma também natural, né, e tal, visualizar e conversar com os adolescentes sobre isso. Se eles trouxerem isso, também acatar, né, ver, conversar, né, para ver uma melhor forma de seguir. Porque nessa faixa etária, né, num período tão desafiador e não ser acolhido onde precisa, ele vai ser acolhido em outro lugar. Vai ser acolhido em outro lugar e às vezes esse outro lugar é com o traficante, com o puteiro, né, que a gente falou. A gente vai ter, será que vai precisar cortar? Espero que não, né? Porque eu estou aqui pensando. Você que sabe. Não, por mim, de forma alguma. É porque eu não consegui um outro nome, né? Mesmo. E, além de pais, né? Nesse caso dos homens, porque ainda tem toda essa questão do, eu não sei se machismo, não sou feminista, acredito na família, né? O quão importante é o papel do pai, de uma mãe, mas culturalmente, né, para você ver, você recebeu já, nos dias de hoje, adolescentes que foram incentivados pelos pais a iniciar a vida sexual de uma forma paga, enfim. E aí, o vício de pornografia, onde ele começa? E é uma atitude que talvez você, pai, ou você que está assistindo, teve esse incentivo do seu pai e não foi por maldade. Talvez ele estava pensando, quero que meu filho seja macho. Só que você que tem acesso agora a essa informação pode criar um cara que vai estar traindo com prostitutas, porque é um outro tipo de sexo muito mais facilitado, onde você vai ouvir só elogio, onde isso é facilitado, onde esse homem não precisa se preocupar com o prazer da mulher, mas a relação sexual, ela é algo a dois. Então, isso vai gerar e pode gerar tantos outros problemas. Sim. Dos homens que ainda estão aí, né, procurando, e aí você ainda ouve, mas é normal. Foi incentivado, foi repetido, é facilitado. A dopamina vem muito mais fácil, sim ou não, Denise? O que você vê sobre isso? É isso mesmo, assim, a questão do incentivo a ficar vendo vídeos, né? Assim, claro, assim, não é também errado, né? Você vai ver, mas assim, não é aquela coisa excessiva. Até porque o adolescente não tem noção do limite ou de parar. Isso. Então, assim, é sempre orientar isso, e eu até falo no consultório com eles sobre essas coisas, sobre qual fonte olhar
nos vídeos, entendeu? Porque tem muito vídeo que incentiva algumas coisas que não é da realidade, entendeu? Então tem coisas que mostram lá que quando ele for ter uma relação mesmo real, não é a que ele está vendo no virtual. Então ele vai ficar muito frustrado. E aí ele começa ali a se masturbar, porque é um ciclo, né? É. Ele começa ali naquela masturbação, tem um prazer muito imediato com algo que não existe, e aí as disfunções sexuais se iniciaram Sim. ali. E que limite? O que esse pai e mãe devem fazer? Proíbe? Tira? Deixa ver? O que fazer, Denise? Assim, tudo tem que ser conversado, né? Então, assim, é tudo na base do diálogo, mas nós, pais, nós temos que ter limites, né? Então, assim, é trabalhar com amorosidade e firmeza ao mesmo tempo, né? Então, já teve pais que falaram comigo, doutora, mas do jeito que a senhora fala, tá passando a mão no adolescente. Aí eu falo, não, a gente vai trabalhar com amorosidade, dando os limites e sendo firme. Então, assim, você vai falar, fulano, olha, se acontecer isso, eu vou ter que cortar, eu vou ter que cancelar por tanto tempo, e se acontecer, você tem que fazer. Agora, se você não fizer, aí não adianta nada, né? Porque o adolescente vai falar, pô, né, não tem credibilidade nenhuma do que o pai falou, né? Sim. Então, é nesse sentido que eu falo. E muitas vezes, por esse pai estar ausente, por ter que estar trabalhando, ele sente culpa, e por culpa, e pensando que vai perder o amor do filho, porque eles vão falar pra gente mesmo, eu te odeio, essa fase é a do eu te odeio, né? Então é muito importante que os pais se cuidem para essa faixa etária. Cuidar de criança é mais simples, né? É, mais simples. Né, o adolescente tem várias questões, mas é isso, assim, desde a criança tentar mostrar para a criança, que há uma hierarquia, né? Que nós somos pais, vocês são filhos, nós te amamos, né? E queremos que aconteça isso. Nós temos o amor incondicional, né? É incondicional, mas não aceitamos o seu comportamento. Então, assim, sempre... Eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo, o seu comportamento, a sua atitude, né? Isso não quer dizer que eu vou deixar de te amar. Então, assim, porque às vezes o adolescente pode confundir as coisas. Ele não me ama. Você pega e fala um pouco mais brabo, né, e tal, ele vai falar assim, pô, não me ama mais. Até né? porque eles vão até o limite, aí o pai e a mãe já estão cansados e são tantos conflitos, mas olha o quão esclarecedor é poder entender como funciona, como se motiva, né? O autoconhecimento próprio, Sim. Lembrar da sua adolescência e estudar, tem tantos livros, tem tantas coisas, tem um médico, tem uma consulta Sim. que muitas vezes você vai deixar de fazer porque não acha pertinente, tem alguém pronto, apto para poder instruir não só o adolescente, mas esse sistema familiar, né? Sim, sim. E assim, e sempre trazer para o adolescente que ele tenha uma família, né? Então ele está pertencente a algo, né? Então está pertencente a essa família. Na verdade, né? dentro da psicologia a gente fala que eu fiz um treinamento com o Tony Robbins em New Jersey. Que massa. Foi o máximo, PW. E deu trabalho com desenvolvimento, né, humano, e hoje em dia para adultos, para transição de carreira, e ali já foi dito, é uma necessidade do ser humano o pertencimento. Sim. São as 6 necessidades básicas do ser humano. Então, imagina um adolescente que está ali meio que perdido, não conhece a identidade, ele quer pertencer. E se ele não achar esse lugar dentro da família, que naturalmente ele vai achar que não gosta, então é trabalhoso para a gente nessa época que muitas vezes vamos estar também lutando pelas nossas vidas, pelas nossas profissões, mas é importante fazer essa gestão, porque é nessa época que muitas vezes a gente realmente perde os nossos filhos para outro lugar de pertencimento. Isso. Eu queria falar de 2 coisas. Por favor. Então, nessa questão da educação, né, de uma coisa que eu falo muito com os pais também, principalmente dos pais de meninos, né? Da gente sempre estar orientando os meninos nessa questão do
trato com as meninas, né? Porque, assim, de não ter violência, né? De ter a gentileza, né? Porque a gente tem visto, assim, que isso está mudando muito, né? Então, tanto os números aí do feminicídio, né? Sim. Então, de orientar os meninos sobre isso, né? Da delicadeza com as meninas, assim, não que as mulheres também não tenham que fazer isso com os homens, isso é recíproco, né? Das mulheres com os homens, dos homens com as mulheres, mas é que o homem, ele tem testosterona, Sim. ele tem raiva, né? Ele tem, né? E aí, muitas vezes, a gente vê isso, né? Já está acontecendo isso. E a gente já vê nas escolas, né? Às vezes os meninos querendo bater nas meninas, né? Então, é o que acontece. E a outra questão é uma coisa que é um alerta, assim, bem importante. A gente tem uma lei brasileira, né? Que é de 2009, que é do estupro de vulnerável, né? Então, assim, qualquer relação sexual abaixo de 14 anos, ela é considerada um estupro de vulnerável. Né? Então, assim, aí quando você falou assim, qual a idade que você orienta, fala para os pais orientarem? Então, assim, eu normalmente falo isso com os adolescentes, né? E falo com os pais, fala dessa lei, né? Então, assim, a relação sexual abaixo de 14 anos tem essa lei. Então, né? Então, é importante... E não é só abaixo de 14 anos para as meninas. Não, é para os meninos também. É abuso. É abuso, é considerado abuso. É violência. É violência. E assim, agora, dia 18 de maio, né, vai ser a data de conscientização, né, da questão da violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Então, eu venho chamar atenção também para essa questão do estupro de vulnerável, né? Aí, nessa questão do vulnerável, tem outros vulneráveis também, pessoas com deficiência, né, pessoas com transtorno mental, né, não só os adolescentes, né, abaixo de 14 anos. Tá atento, né? São muitas questões do cérebro, dessa impulsividade. O cérebro do adolescente é diferente do cérebro de um adulto e de uma criança. Isso. Uhum. E aí junta toda essa questão hormonal. Então, mais um fator que não está dizendo, não é para passar a mão, mas você vai ter que entender essa fase. Talvez você não foi entendido, e tudo bem, porque os nossos pais, a gente tem a tendência a melhorar, é uma obrigação melhorar. Outra coisa, Denise, quero compartilhar com você, ver se faz sentido. Esse descaso de ficar chamando de geração mimimi, de ficar diminuindo o adolescente. Isso, Então, assim, isso eu tenho visto muito, sabe? Até os adolescentes comentam, né? Então, por exemplo, vai 6 adolescentes comer, por exemplo, em alguma... Não vou falar o nome, né? Numa lanchonete. Numa lanchonete. E aí eles têm um descaso. Só porque tá nessa faixa etária. Só que eles têm dinheiro, compraram, né? E aí, já teve casos, assim, que me contaram, não me entregaram o pedido inteiro, né? A gente ficou desfalcado, a gente foi reclamar, eles falaram que não, entendeu? E aí o adolescente não tem muita ferramenta para ficar falando, discutindo com o adulto, e eles, assim, eles não vão discutir, entendeu? Ele vai xingar, ele não tem repertório. Às vezes não vai xingar, às vezes depende também da educação dele, ele vai sair chorando. Sim. Entendeu? Então tem essa coisa também desse descaso por ele ser adolescente. E porque isso está sendo incentivado o tempo todo. Você não pode falar que seu filho, ou que os adolescentes, ou que a geração é mimimi. Toda geração, ela vem melhor do que a anterior. Ela vai... E não é porque eles não querem trabalhar tanto, ou porque eles dormem, ou que eles estão buscando bem-estar. É necessário que se respeite, porque é justamente por tal tempo... Floco de neve. Isso. Poxa. Geração frágil, né? Assim, vidro frágil, que eu já ouvi também. Isso, né? caco de vidro. Caco de vidro, né? E tal. Então, isso não faz bem. Isso diminui, e isso diminui a autoestima, que já é extremamente, né, volátil aí durante essa fase. E causa também deles uma reação contra os mais velhos, né? Isso é ruim, né? E aí você pede respeito e não respeita. Isso. Então, igual, né, minha filha, né, falando assim, né? Ai, mamãe, essa gíria ninguém usa mais.
né? Ah, essa música não é da nossa geração e tal, né? E só que aí agora isso foi quando ela estava um pouco mais nova. Agora ela está com 17, ela ouve todas as músicas que eu ouço. Ela fala as minhas gírias. Então, assim, para mim, isso é uma eu fico muito grata, assim, eu tenho uma gratificação, assim, porque assim, ela falou lá naquela época porque ela estava meio que rebelde, meio reativa, mas ela era uma coisa que ela admira, sabe? Então, assim, e eu vejo assim que as coisas que eu falo ressoam depois, sabe? Então, isso que eu falo para os pais, eu dou muitos exemplos para eles, sabe? Que eles assim, não deixem de falar, mas falam de uma forma tranquila, como diálogo, não gritando, porque isso também você já perde toda a sua razão, né? Quando fica gritando, né? Então, E normalmente a fase da adolescência dos nossos filhos cai ali, dependendo da idade, né, que nós os tivemos, onde tem conflitos familiares, onde esses pais são mais controlados, estão passando por um monte de problemas e a gente entende. Então, procura terapia, procura se compreender, porque às vezes a gente olha e acha que aquela é só uma criança. Eu tive conflitos com o Guilherme porque eu tratava ele como criança na frente de outras pessoas. E não é mais, tem ali uma identidade. Então, eu tive que buscar também, mesmo sendo da área, buscar como é que eu vou entender. Sim. Então, é importante, isso é humildade, né? As pessoas pensam que humildade tem a ver com simplicidade, mas é reconhecer que você não dá conta naquele momento. E é belo, porque vai fazer com que a sua família esteja ali unida. E temos a medicina, outros profissionais da área de várias áreas de atuação que vão ter essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade. Você hoje está trabalhando com a nutricionista, né? Isso. A gente já está chegando na fase final, porque é muita coisa para conversar. Cada vez a gente quer falar mais coisa, né? Sobre isso. Tá. Então, a gente está fazendo um trabalho, né? Eu, uma nutricionista, ela chama Carla de Castro, e nós trabalhamos, né, com TEA, transtorno do espectro autista, TDAH e outros transtornos, porque a Carla, ela é especialista nessas questões. Eu também sou especialista em saúde mental e estudei muito, né? Já fui gerente, né, de um serviço de saúde mental. Então, a gente já está trabalhando, né, com isso. E a gente também tem um protocolo para a questão da obesidade juvenil. E eu faço meu trabalho sozinha nessa questão do crescimento e desenvolvimento, da orientação sobre a sexualidade e de todas as questões relacionadas à adolescência. Onde é que a gente te encontra, além das redes sociais? Eu vou deixar aqui, como é de praxe e costume, todo o contato, mas conta onde é que a gente te encontra hoje. Tá. Eu atendo, né, presencialmente e também de forma online, tá? Pela telemedicina, né? O meu consultório é no edifício Vision H+, que é aquele que fica naquele complexo de edifícios atrás do Conjunto Nacional. O nome da clínica chama Salva Nutrição e Saúde Mental. Tem rede social, a Salva? Tem rede social. E eu também tenho doutora Denise Ocampos, vocês podem procurar, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem o TikTok, então todas essas, né, tem um site também, que é doutoradeniseocampos.com.br. E tem um blog também, doutora Denise. Tem tudo, olha que maravilha, totalmente atualizada, tá certo. E no Google também, vocês podem, se não acharem, podem colocar. E a gente vai deixar tudo aqui na descrição, para que é quase um apelo. Eu digo porque fui adolescente, trabalho com desenvolvimento, nós vemos adultos hoje extremamente machucados, que é uma fase de não compreensão. O fato de saber não impediu que eu tivesse também conflitos, né, com o meu filho na adolescência. Então, eu não sabia da herbiatria. Né? Então, que bom que hoje você pode ter essa possibilidade. E outra coisa também, Denise, eu gostaria que você falasse com esses pais. É muito importante que os pais se analisem, procurem o autoconhecimento, tratem as crianças, porque muitas vezes a gente vê
duas crianças discutindo, Sim. é uma guerra ali. Então, a terapia vai ajudar bastante nisso, sim ou não? Sim. Então, assim, é muito importante vocês pais também observarem, né? Igual a Carol falou. Se vocês estão com alguma questão, né? Se tiver alguma questão anteriormente, ou na infância, na adolescência, que possa ser trabalhada, Que né? transferência está acontecendo ali com seu filho? Isso. E fazer, né, a terapia, né? Vai para um psiquiatra, né? Faz algum acompanhamento. Quando eu observo no consultório, eu converso com os pais depois no privado, né? E oriento também sobre isso, tá? Eles normalmente gostam, porque às vezes a pessoa não se ligou, né? Às vezes a pessoa não estava percebendo, né? E aí eu encaminho, tá? Então é muito importante se cuidar, né? Ter esse E até autocuidado. você tem que ir, porque Uhum. senão, como é que a gente vai saber? E se colocar vulnerável é corajoso para que a gente consiga. Gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Gestar, criar e, na verdade, conduzir Sim. esse adulto. Então, a gente vai precisar. Se você precisa de um monte de colegas para Sim. cuidar, que é médica, imagina a gente, né? Nós, enquanto pais. Sim. E é muito importante, na hora desse diálogo, né, que vocês podem ter com seus adolescentes, também pegar ideias deles, né, que eles têm muito a nos ensinar. Então, assim, quando eu tenho uma conversa com meus filhos, eu faço uma troca. Então, eles me ensinam demais, né? Então, vou dar só um exemplo, né, rapidinho. Eu fui comentar com minha filha de uma situação em relação ao meu filho. E aí ela falou assim, mãe, eu acho que aconteceu isso por conta disso. Será que não era melhor você fazer isso? Aí eu falei, tá aí, uma coisa bem legal que você está me falando. Então, e aí eles se sentem muito assim, nossa, eu ajudei a minha mãe, sabe? Então, assim, a gente trazer eles pra gente, né? Sim. Então, quando a gente traz eles pra gente, a gente não consegue, como que é mesmo? Que eles fujam da gente, né? E outra, a gente aprende muito. O Guilherme já me deu altos toques que se eu tivesse ouvido, porque, gente, eles são seres humanos, eles não são adolescentes, idiotas ou Fúteis, tapados, né? fúteis, que só veem bobagem. Não, nós estamos o tempo todo sendo observados. Se você Sim. está achando isso do seu filho, muito provavelmente ele é semelhante a você. Sendo assim, cuidado com o falar. Eles são nossos filhos, então se você é brilhante, se você percebeu, se você é violento, a repetição acontece. Então, veja-se, enxergue-se nos seus filhos. Sim. Não é verdade? Nós somos exemplos para eles, né? Total. Em tudo? Em tudo, assim, né? Desde que a gente se tornou mãe, pai, a gente já tem que ver as nossas atitudes e comportamentos. E desde criança começa, né? Isso você parece com sua mãe. O bom a gente quer que pareça com a gente, mas é em tudo que eles se parecem. Isso mesmo. Né? Quero que você deixe 2 mensagens, uma para os adolescentes e uma para os pais, a que vier aí do seu coração, de mãe e de médica. Tá. Então, eu vou falar em relação aos pais primeiro, né? Então, pais, criem momentos inesquecíveis com seus filhos. Esses são momentos que eles nunca mais, né, vão esquecer. Né? Então, não precisa ser quantidade, sim qualidade. E né? tem a ver com dinheiro? Não tem a ver com dinheiro. Né? Então, você pode, sei lá, um dia, vamos comer sorvete. E pode ser um momento que eles nunca mais vão esquecer. Né? Aquele dia que vocês foram. Né? E em relação ao adolescente, aproveite a sua adolescência, ela nunca mais vai voltar. Quando a gente se torna adulto, tantas responsabilidades e tantos problemas, né? Às vezes o adolescente pensa que ele tem problemas, né? Mas aproveite, né? E sinta pertencente à sua família. É isso que eu desejo. Vou aproveitar a fala dela e finalizar o nosso consultório aberto de hoje com algo que vai completar o que a Denise trouxe. Eu fiz muito esforço quando o Guilherme tinha 9 anos para levá-lo para a Disney, né? Uhum. E me esforcei, já estava... Falo esforço porque naquela época foi algo que eu não fiz, não dividia, né, um casamento. Então eu, enquanto mulher, fiz muito esforço para que eu o levasse.
foi tudo surpresa. Ele gostava muito de dinossauro, então tem aquele restaurante que tem os dinossauros no gelo. Pesquisei tudo isso e não contei. E só no avião, que eu falei que era o presente de aniversário dele, eu falei, Gui, a gente está indo, né, para Disney. E aí ele ouviu aquilo, né, de uma forma muito tranquila, nada de diferente. Passamos aquele tempo, foi maravilhoso, foi muito legal. No voo de volta, gente, eu perguntei, e aí, Gui, foi o sonho da sua vida? Você adorou? Ele, não, mãe, eu nem sabia o que era isso. Eu queria mesmo, era um cachorro. Então, E é sobre isso, é né? sobre isso. E ele ganhou o cachorro lá no outro aniversário. E o sonho era de quem? Conversa com seus filhos. O que é inesquecível muitas vezes não tem a ver com dinheiro, não se compra. Isso. E tem que ser um sonho dele também, né? Tem que ser compartilhado, né? E um dia, pergunte para o seu filho adolescente, um dia eu perguntei, o que que a gente fez? Qual que é o seu sonho? Ele, viajar com você sozinha. Só era o quê? Estar com você. Ter a presença, não é sobre o presente, muitas vezes. Aí para completar a sua, né? A minha filha, eu não gosto muito de cozinhar, né? Mas eu sei cozinhar. Não cozinho muitas vezes. Aí minha filha, num determinado aniversário, eu falei assim, filha, o que que você vai querer no seu aniversário? Aí ela, eu quero que você faça uma comida para mim. Aí eu falei, qual a comida? Aí ela pediu, né, lasanha, que ela adora e tal. E aí eu fiz a lasanha e foi isso, o presente dela foi uma comida, né? Então... Você dedicou tempo, atenção, o tempo de qualidade mesmo, que era para ela, foi feito para ela. Isso. É maravilhoso. E só custou perguntar. Isso. Só custou perguntar. Eu não perguntei, gastei, mas, gente, eu amei as princesas. E é o fator de quantas vezes a gente realiza os nossos sonhos nos nossos filhos e a gente tem que cuidar disso também. Isso. Com relação à profissão, com relação a tanta coisa. Então, nós, enquanto adultos, precisamos realizar os nossos sonhos para não ficar projetando isso e dando essa responsabilidade, sendo até desrespeitoso com os nossos filhos, né? Obrigada. Obrigada de verdade. Você. Obrigada a você, adorei. Mais paz, amei. Eu também gostei demais. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e que possam utilizar todo esse conhecimento a favor da sua família. Obrigada.